Já iniciamos a gravação. Muito bem, então, muito boa noite a todos presentes na sala. Vou pedir que vocês, por favor, abram as câmeras, apenas para a gente dar uma boa noite, e depois, se vocês precisarem, podem retornar às suas câmeras, tá? Podem fechar suas câmeras, caso seja necessário. Eu, particularmente, prefiro o contato visual com os meus alunos na hora em que eu estou dando aula, tá bem? Então, se for possível, eu prefiro assim, tá? Govindari Lavat, você está na sala? Sim, Deva, estou aqui. Muito bem, você ouviu o que eu disse? Sim. Você Tá poderia bom? repetir, Deva, que eu não posso ligar a câmera porque minha irmã está aqui, você sabe, né? Ah, tá, então tá. Pode manter a câmera fechada. Olá, Linaranda, boa noite. Lila, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Boa noite a todos. O ideal é entrar na sala às 7 horas, tá bem? Da próxima vez não vai ser permitido a participação depois dos pranayamas, tá? Muito bem. Então vamos prosseguir com a aula. Não sei se vocês notaram que nós não fizemos comunicação com vocês no grupo, não demos perguntas, não fizemos a manutenção. Vocês perceberam essa ausência? Faz parte da nossa estratégia, tá? Assim, nós estamos procurando pessoas autogestoras ou determinadas, autolimpantes, vamos dizer assim. Então, o nosso papel para o alvo que nós temos em mente é um pesquisador, tá? Os pacientes são alocados para outra sala, se eles quiserem. Não são obrigados também. Nós temos a sala dos mantras. E ali é genérico, todo mundo pode participar. E também na hora em que você quer, como você quer. Esse curso, ele visa identificar entre vocês pessoas literalmente interessadas em autoconhecimento. Isso significa que esse interesse tem que ser seu, em princípio. E quando você demonstra esse interesse, quando você fica inquieto ou inquieta, não vai ter perguntas, tá tudo bem, vai ter aula hoje. Esse desinteresse, essa ausência também é um sintoma de ausência de interação, né? Essa interação identifica um pensador interessado, tá? Então nós não fizemos nenhuma interação. Já faz 2 aulas que nós não fizemos nenhuma interação e não houve nenhum questionamento, não houve nenhuma, vamos dizer assim, eu esperava ao menos uma irritaçãozinha, alguma pressão. Olha, não tem perguntas? O vídeo está disponível? Onde está o vídeo da última aula? Alguém sabe me dizer a sequência? Eu estou acompanhando, não estou participando das aulas integralmente, mas, sabe, esse tipo de interação indica possíveis pensadores autoconscientes, tá? Tudo bem, se vocês não chegaram nesse ponto ainda, faz parte da dinâmica, faz parte da didática. Não se espera que vocês já sejam automaticamente, tenham esse comportamento. A previsão é de que não teriam mesmo. A exceção é o que a gente pode eventualmente esperar, não de forma obrigatória, mas daqui para frente, interessem-se, tá bem? Façam uma pressão. Peçam interação da parte dos professores, dos diretores. Professora, não tem nada? Não tem material didático? Não tem vídeo? Como é que está essa coisa? Estamos voltando para a ilha, é isso? Tá? Então façam pressão, porque faz parte da interação. Isso significa que você está interessado. Uma vez, o nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada,
ele foi, ele foi questionado da seguinte maneira. Um discípulo dele se aproximou e fez o seguinte questionamento. Ele estava sempre ensinando sobre amar a Deus, o propósito da vida e tal. E um discípulo sincero, honesto, se aproximou dele e fez a seguinte pergunta. Gurudeva, por mais que eu me esforce, eu não sei definir quando eu estou amando Krishna. Como é que eu saberei se finalmente eu alcancei esse resultado após os meus esforços? Tem algum parâmetro? Tem alguma referência para que eu não me perca no caminho? Então, Prabhupada sorriu com essa pergunta assim, maravilhosa, né, de um aluno verdadeiro, interessado. E Prabhupada sorriu para ele e disse, é esse tipo de discípulo que eu procuro. Os interessados. Muito bem, então você quer saber quando é que você estará amando Krishna. Quando você se interessar por ele, a ponto de prestar atenção nos detalhes. Se nós tivéssemos que reduzir o amor em uma única palavra, qual seria? Atenção. Todas as variantes do amor cabem dentro dessa única palavra. Atenção. Todo gesto de atenção é permeado de amor. Então, quando você tiver o que você faz para Krishna, o que você faz para o Senhor Supremo, se você coloca atenção e se preocupa com os detalhes, nesse momento você vai saber que você está amando. Olha que coisa linda, hein? Né? Swami Prabhupada, nosso mestre. É por isso que nós somos assim, inspirados. Porque nós temos lastro. Nós somos descendentes de uma dinastia de homens santos, elevadíssimos. E é por isso que nós levamos tão a sério tudo que nós fazemos aos mestres, porque isso nos fortalece com a determinação para vencer a primeira onda. E por falar em primeira onda, vamos ver como é que está a nossa situação nessa ilha? Então vamos lá. Existem dois obstáculos, tá? O que significa sair da ilha? Significa que você terá direito de ter conhecimentos que os humanos normalmente não têm. Os seres humanos ficam presos numa ilha chamada egocentrismo, letargia. A palavra letargia, no inglês, let, tem a música, né? Let it go, do filmezinho das meninas, né? Let it go, let it go. Deixa isso para lá, deixa rolar, né? Vamos seguir adiante, deixa para lá. Então, let it go, deixe. Let significa deixar, né? E letal significa fatal. Então, let, que significa deixar morrer, é uma prévia para deixar decair, né? Abandonar. Letal significa que foi deixado para morrer. E letargia tem a mesma raiz. Letargia significa destinado a morrer. E a letargia é uma doença. E tem tratamento. E tem cura. Essa é uma boa notícia. Essa doença, ela afeta o ser em diferentes dimensões. Alguns não conseguem se mover, produzir, trabalhar, pagar as próprias contas. Outros não conseguem ter bom ânimo. Alguns conseguem pagar as contas, mas não têm ânimo de viver. Letargia. E tem aqueles que desistiram de existirem em condições
onde não haja a morte presente. A maioria dos seres humanos nem sabe que essa possibilidade existe de forma racional e administrável. Agora, letargia é uma situação bastante desfavorável que impede com que você sequer olhe para além da primeira onda, ao mar aberto. A letargia vai fazer com que você, primeiramente, não queira nem sair da cama. Como é que é a sua experiência ao sair da cama? Como é que você se sente ao sair da cama? Quando você acorda pela manhã e você abre os olhos, por acaso você sente um peso de existir? Por acaso você sente desconforto em passar a existir? Se isso acontece com você, possivelmente você é afetado por um vírus chamado letargia. A raiz da letargia, letes, também significa letal. Significa um ser destinado a morrer. Esse quadro tem que ser revertido. Nós não podemos ter pensadores de futuro com uma mente letárgica adaptada ao sentimento de fracasso, derrota, desistência e decadência. Mentes decadentes, semi-mortas, não conseguem entender os assuntos de futuro. A mente tem que estar primeiramente saudável, para que ela possa assimilar informações saudáveis e digeri-las a ponto de produzir satisfação e bem-estar. Entende isso? Imagina que você é uma médica e você tem um paciente com infecção estomacal. A enfermeira se aproxima do seu paciente com infecção estomacal e oferece a ele um pudim. Acho que todo mundo gosta de pudim, né? Aquele com caramelo, saboroso, macio, que derrete na boca. Quem é que não gosta? Acho que todo mundo gosta. Agora imagina que a sua enfermeira se aproxima do seu paciente com um pudim delicioso e oferece. O paciente torce os olhos, vira o rosto. Aquilo é indigesto, sinônimo de dor e sofrimento. Por quê? O estômago está infeccionado. Passa um tempo, o tratamento funciona. Ele fica bem, o estômago fica normal e a mesma enfermeira volta com o pudim. Seu José, já passou o mau humor? Ah, minha filha, passou. Então está aqui o seu pudim. Que maravilha. E aí o seu José desfruta da delícia, do prazer, do Ananda, que é saborear o pudim. Normal isso, né? Muito bem. Agora, quando nós oferecemos a você o pudim, a delícia do futuro, devido à infecção na mente, que é a letargia, a... o ato de acordar pelas manhãs é o néctar das delícias para as pessoas do futuro. Os sábios que conseguem ver a verdade absoluta amam o nascer do sol de todo o coração. Eles anseiam pelo nascer do sol de todo o coração. Eles são adaptados à luz. Seres infeccionados gostam do escuro e preferem permanecer letárgicos
aprisionados em suas camas, que são também suas celas, projetadas para matá-los. Que coisa, hein? Já pensou? Quem diria? Aqueles que são adaptados à morte dirão: que delícia permanecer na cama. É porque eles estão acostumados a morrer. Aqueles que são adaptados ao Ananda, à bem-aventurança e à luz, pensam: que delícia despertar pelas manhãs e sentir o sabor de existir e aprender. Se você tiver dificuldade em entender isso, quem sabe o Gonzaguinha te ajude. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Quem sabe ouvindo essa música, eu tenho inclusive ela no meu status de WhatsApp. Essa música é a minha marcha pelas manhãs. É essa música que me inspira na minha arte de viver. Mas, do ponto de vista racional, o que você tem que entender é que a sua relação de dependência, de coexistência, de aprisionamento à cama que te impede de levantar pelas manhãs e sentir o prazer de existir diante da luz, é uma infecção. É uma doença. E tem cura. O remédio chama-se sadhana. Mas você só fará isso se você for uma alma autêntica em busca da sua cura. Se você for uma alma adaptada a morrer constantemente, certamente essa informação entrará aqui. Voilá, voilá, voilá. E por lá se irá. Não entra no coração. Você não consegue sair da ilha. Você não vai conseguir livrar-se do seu cérebro primitivo de 400 mil anos, preso à entrada da caverna, se mantivesse preso à sua cama, que também é sua cela. Essa cela era libertadora. Os primeiros humanos modernos, chamados Homo erectus, já dominavam o fogo há mais ou menos 1,5 milhão, 1,5 milhão anos atrás, eles já dominavam o fogo, tem vestígios arqueológicos disso. Então, ele desceu das árvores por volta de 2 milhões de anos atrás. E passou a andar erecto. Depois que ele descobriu a técnica de dominar o fogo. E com o fogo, eles espantavam os predadores que comiam as carcaças. E com isso, eles conseguiram mais alimentos. Os alimentos que eles conseguiram, tirando os nutrientes dos animais, fortaleceu o cérebro. Mas não foi isso que deixou ele sábio, só deixou ele valente para competir com os outros predadores. Os predadores tinham garras, agora eles tinham fogo. Estava de igual para igual. Mas, quando ele entrou nas cavernas, os primeiros, os Homo erectus, florescenses, heidelbergianos, que depois eclodiram nos neandertais, recentemente, no final da Era do Gelo, aproximadamente 400 mil anos atrás, que é a Era Glacial, os últimos 40 mil anos é o final da Era Glacial, esses nossos ancestrais foram para as cavernas com as tochas na mão. E ali eles espantaram
ou expulsaram os habitantes das cavernas, que eram os ursos, lobos, etc., e colocaram os habitantes das cavernas para fora delas, tigres, etc., e dominaram as cavernas, mantendo o fogo aceso, mantiveram os predadores à distância. Com o fogo aceso constantemente, e eles tendo um local para voltar em segurança, eles saíam, caçavam, traziam as caças e colocavam essas caças no fogo, e o fogo cozinhou os alimentos. E porque os alimentos eram cozidos, o cérebro, então, se desenvolveu a ponto de ter raciocínio abstrato. Por quê? O cérebro, ele é uma máquina biológica de sobrevivência, inicialmente. Então, ele consome o cérebro, ele é como uma máquina. E aí você tem que pôr combustível para a máquina girar. O cérebro retira, através das terminações nervosas, que são os fiozinhos, né? Os nervos, toda essa ramificação que nós temos na terminação nervosa, ele consegue captar daí, né? Ele puxa o sangue, e no sangue tem glicose e oxigênio. Então, essa glicose e oxigênio vai até o cérebro. Ele recolhe o oxigênio para manter a máquina arejada ou resfriada, e a glicose é como se fosse a gasolina num tanque de combustível. Então, ele pega a glicose, que ele retira dos alimentos, e utiliza isso como combustível. Então, o cérebro funciona dessa maneira e produz, como consequência disso, eletricidade. Tá? Essa eletricidade, ela se espalha ao redor do corpo por volta de 1,5 metro de distância. É isso que se chama de aura. Então, a aura é um objeto científico. Não é necessariamente místico. À primeira instância, se observa como objeto místico. Mas, de fato, é referência como consequência da máquina que gira em alta velocidade e produz eletricidade. É como um dínamo. É assim que funcionam as empresas que produzem eletricidade a partir da água. No nosso caso, ela se expande a 1,5 metro aproximadamente de distância. E eletricidade transporta informação. Não sei se vocês sabem. Eletricidade transporta informação. Agora, por exemplo, vocês estão tendo essa informação por conta da eletricidade, que propaga as ondas. Então, o seu campo de ondas, tá vendo esse cérebro atrás de mim, aí atrás? É mais ou menos assim, ó. 1,5 metro, tá? E esse campo de ondas, ele não apenas emite informação, como ele também recolhe informação do campo próximo. E, por exemplo, você está olhando para a minha tela agora, mas o seu cérebro está observando, talvez, uma formiguinha que está no meu tapete e você não está vendo. Mas o teu cérebro, por conta da propagação de ondas, consegue pegar detalhes que você não domina, mas ele tá recolhendo dados. Isso o seu cérebro faz com o comprimento de ondas, através de propagação de ondas por eletricidade. O nosso cérebro é uma máquina perfeita para optimizar tempo e facilitar os movimentos que nós precisamos fazer para ir adiante. É uma máquina de adquirir conhecimentos. Ok? Muito bem. Agora, os nossos ancestrais, o cérebro, ele optimiza essa energia para manutenção do corpo, para sobrevivência. Agora, quando tem reserva de gordura no corpo, que é basicamente glicose, devido aos alimentos, ele não precisa ficar trabalhando para digerir esses alimentos no estômago. Porque os alimentos chegam até o estômago cozidos, previamente mastigados, o que facilita a digestão, libera o cérebro de funções básicas. E, ao mesmo tempo, o fogo, mantendo os predadores à distância, esse homem passa a sonhar. Esse ancestral nosso começa a ter sonhos que até então ele não tinha.
Porque o cérebro não permitia, ao cérebro não era permitido esse luxo de dormir profundamente, porque o predador poderia vir e comê-lo. E, ao mesmo tempo, ele estava ocupado fazendo a digestão dos alimentos crus. Dá trabalho, porque as fibras são resistentes. Já cozido, não. É bem mais fácil. Então, o cérebro não precisa usar toda a energia que tem para processar alimentos. É por isso que uma vaca está sempre comendo. É porque o cérebro dela gasta toda a energia que tem para digerir alimentos crus. Então, não dá tempo de ficar pensando em assuntos complexos. As zebras também são assim. E os animais, de modo geral, também são assim. Agora, quando esse Homo erectus, dominando o fogo, vai para as cavernas, ele encontra um ambiente seguro e ele mantém, ok? Os predadores à distância. A caverna também tem calefação. Ela normalmente é fria no verão e quentinha no inverno. Como era a era glacial, o final da era do gelo, então o fogo mantinha a caverna aquecida. O estômago alimentado, esses homens primitivos passaram a dormir mais profundamente, em segurança, e com isso eles passaram também a sonhar. Todos nós sabemos, os pesquisadores que lidam com o cérebro sabem, que nós aprendemos de fato quando nós estamos sonhando. Então é preciso dormir profundamente para sonhar. E sonhando é que nós aprendemos. Isso não é esotérico, tá? Isso é patrimônio público. Então, os nossos parentes ancestrais passaram a entender assuntos abstratos ou passaram a metabolizar, porque quando eles sonhavam, eles iam para outros mundos. Aquilo era mágico. Era uma delícia. Era tipo um parque de diversões. Eles amavam sonhar e contar uns aos outros o que eles viram. Então, para eles, aquilo era mágico. Era entrar no mundo mágico. E eles registravam nas paredes das cavernas o que eles viam. Então, isso passou a ser uma brincadeira divertida e gostosa. E dormir era a parte mais prazerosa da equipe. E eles, então, esperavam as noites ao redor das fogueiras, eles contavam histórias sobre os sonhos e incentivavam as crianças a sonharem. E as crianças sonhavam muito mais que os adultos. E essa interação de brincar com o sonho, de explorar os sonhos, foi a primeira forma abstrata de comunicação com além-mundo, com o transcendente. Foi sonhando e dormindo que nós aprendemos. Só que isso já passou. Foram 400 mil anos, o suficiente. Só que o nosso cérebro primitivo ainda continua pensando ou gesticulando ou metabolizando da mesma forma. É por isso que você ama ficar na cama. Ai, Devananda, finalmente alguém entende o meu coração. Ah, você viu só? Quem diria, né? Que essa reviravolta poderia. Um pontinho, né? O Brasil levou 7, não fez um. Então, por que também nós não? Né? Pelo menos umzinho. Só para amenizar, né, o contexto. Mas olha só, gesso, por exemplo, no braço, não sei se vocês já tiveram experiências sobre isso. Eu, por exemplo, nunca quebrei uma parte do meu corpo. Eu não sei o que é usar gesso. E eu não estou nem um pouco me sentindo no prejuízo por conta disso, viu? Mas
Acontece que a gente aprende com os erros dos outros também, né? Então, pessoas que usam gesso, esse gesso é segurança e proteção a elas por 30 dias. Depois que passa o período, o gesso se torna um inimigo perigoso. Pode atrofiar o braço. A pessoa pode perder permanentemente os movimentos. É assim ou não é? Os nossos ancestrais precisaram sonhar. Eles tinham que dormir profundamente. Aproximadamente 400 mil anos, dos quais os últimos 40 mil anos foi uma farra do sono, das entradas das cavernas. Só que o que acontece é que agora esse hábito se tornou perigoso. Principalmente para aqueles que querem sair das cavernas e deixar de morrer. Então, calibrar esse remédio, qual é a diferença entre a droga e o remédio? É a dosagem. O excesso do remédio é uma droga. O excesso, o hábito abusivo com a cama é natural para as pessoas em ignorância que já estão destinadas mesmo ao renascimento. Mas para seres conscientes, parcialmente despertos, aí não. É diferente. Na Bhagavad Gita, Krishna diz o seguinte verso: os sábios são aqueles. Rosa, quem sabe você não consegue recuperar esse verso para nós com a Devi, né? Eu não lembro do verso em sânscrito, mas a tradução é a seguinte: os sábios são aqueles que aquilo que percebem da seguinte forma: aquilo que é a noite para as pessoas comuns é a hora do despertar para uma pessoa de sabedoria. E aquilo que é a hora do despertar para a pessoa em ignorância é noite, para quem tem conhecimento. E é dito que os tolos pulam e dançam, onde os sábios temem pisar. Então, o processo se inverte, porque aquilo que é remédio para uns é veneno para outros. Um ser humano saudável precisa, em média, de 6 a 8 horas de sono por dia. Mais do que isso, é abusivo. O cérebro, durante a noite, porque ele trabalha muito, ele produz toxinas. Essas toxinas devem ser liberadas muito rapidamente. E o cérebro faz isso absorvendo vitamina D através da retina e da pele. Ele converte os fótons, quebram complexos vitamínicos no corpo, e esses complexos vitamínicos se transformam em vitamina D, que é um tipo de veja, limpeza pesada, quando você usa na sua casa, o Veja, sabe, aquele produto, esses complexos vitamínicos, que são proteínas e aminoácidos, o cérebro utiliza para fazer a limpeza dos canais.
porque durante a noite ele trabalha muito. Enquanto você está descansando, é o turno da noite, ele trabalha mais. Então ele produz sujeira. Essa sujeira tem que ser limpa. Os primeiros raios da manhã, eles são, olha só, os primeiros raios da manhã, o que acontece? Tem uma estatística em que há uma de cada 10 pessoas que morrem no hospital por problemas respiratórios, 7 delas morrem entre 3 e 5 horas da manhã. Por quê? A terra resfria à noite. Ok? E quando a terra resfria, os pulmões também resfriam. Os hospitais descobriram que se eles despertarem os pacientes às 3 da manhã com uma sopinha, um chocolate quente e mantiverem eles acordados entre 3 e 5 da manhã, eles reduzem em 30% o índice de mortalidade nesses períodos, só por mantê-los acordados, aquecidos, ou aquecendo o pulmão. Então a terra resfria durante a noite. Esse é o horário em que os sábios acordam. De 3 a 5 horas da manhã eles estão despertos. E com isso eles aquecem os seus pulmões e também, além de refrigerarem os seus cérebros, que trabalharam a noite toda, então está superaquecido, também absorve as vitaminas e os aminoácidos que o cérebro utiliza para fazer a limpeza. É por isso que logo depois que você acorda, você tem a sensação de precisar ir ao banheiro. É porque o corpo está eliminando as toxinas que foram produzidas no cérebro. E se a pessoa o hábito dela é de permanecer dormindo nesse horário, acontece que essas toxinas, elas são incorporadas nas paredes do sistema cerebral, da Alzheimer, demência, câncer, uma série de problemas, porque essas toxinas, elas são resíduos, dejetos, são resíduos, precisam ser eliminados. Se não forem eliminados nas primeiras fases da manhã, em que o sol está latente, e não importa que você esteja dormindo, o sol está latente no céu. Então, o cérebro tem um timing, ele entende que ele tem que seguir a vida. Então, ele segue a vida com o lixo mesmo. Como na Índia, por exemplo, quando você vai na Índia, as pessoas estão andando e seguindo a vida, mesmo com o lugar todo sujo de lixo. O cérebro também faz a mesma coisa. Tá um lixo? Vamos seguir à frente, porque a vida segue, meu amigo. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, larga o lixo para lá. O governo não cuida, o governo não retira o lixo, nós somos cidadãos, temos que continuar a viver. E vamos que vamos. O cérebro faz a mesma coisa. O governo não está limpando. A gente tem que seguir adiante trabalhando. Vamos trabalhar, meu povo. Deixa essa sujeira aí, que é a coisa do governo. Se o governo não limpar, o que a gente pode fazer? Nós não podemos parar de trabalhar para limpar, porque isso é de responsabilidade do governo. Ou seja, é de responsabilidade da pessoa fazer a limpeza. Se não faz, o cérebro vive num ambiente sujo, cheio de toxinas, dá ratos. Vocês já ouviram falar na peste negra? Alguém aqui já ouviu falar na peste bubônica? Consequência de sujeira. Alguém já ouviu falar do Covid? SARS? Cólera? Ebola? AIDS? Gripe aviária? Gripe espanhola? Alguém já ouviu falar nessas coisas aí, ou sou eu o único que estou sabendo dessas notícias? Acontece que todos esses vírus são consequências de ambientes sujos. Um cérebro sujo. O que se esperar? Depressão? Talvez? Melancolia, quem sabe? Eventuais pensamentos autodestrutivos? Sentimento de vazio? Não pertença?
solidão, mal-estar existencial. Quem sabe o Sartre tenha razão? O inferno são os outros. O mundo não me entende. Eu sou uma vítima. Sim, é verdade. Você é uma vítima de si mesmo. O seu algoz. O ambiente tem que ser limpo. E dormir em excesso significa que o caminhão do lixo passa, você não colocou o lixo na rua. Aí o que acontece? Você tem que manter o seu lixo dentro de casa. Um dia, 2 dias, 3 dias. Vai imaginando aí. Vocês já assistiram aqueles documentários de acumuladores? Pessoas que acumulam? Aí vai lá na casa deles e abre e tal. Já viram isso? Um programa na TV chama-se Acumuladores. É exatamente isso que acontece com o seu cérebro, filhinho. É exatamente isso que acontece com o seu cérebro, filhinha. Você acumula sujeira. O caminhão do lixo passa e o lixo fica em casa. Imagina como é que você vive depois de anos convivendo com as sujeiras. Você já ouviu falar num negócio chamado depressão? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É que vocês são pessoas que, devido ao cultivo de conhecimento, nem entendem mais o que significa isso. Mas tem gente lá fora que ainda sente isso. Chama-se depressão. E um dos fatores que os levam à depressão é acúmulo de sujeira no cérebro, que afeta a mente. É por isso que o Senhor Supremo, inteligentemente, porém, vamos colocar que talvez ele seja inoportuno também, porque como é que pode colocar o sol para aparecer às 5 da manhã? Não podia ser às 8 ou às 9, pelo menos, mas não. Tinha que ser nesse horário. Eita Deus, hein? Na próxima ele acerta, quem sabe, né? Para fazer a coisa direito. É que o Senhor Supremo, na sua engenharia, já sabe que tem que limpar o cérebro. Vocês já viram os animais como ficam quando o sol nasce? Como eles são alegres, eles andam, eles respiram, eles relincham, eles cantam, os pássaros, todos ficam muito alegres quando o sol aparece, só o ser humano que fica lá rabugento, reclamando. É porque isso automaticamente afeta o cérebro dessas criaturinhas, produzindo bem-estar. É um remédio. Vocês aqui, eu tenho a maioria daqui são meninas. A minha esposa, por exemplo, se ela não tomar banho antes de dormir, ela não consegue ficar na cama. Ela não consegue dormir. E ela acha como é possível que uma pessoa consiga deitar na cama e dormir sem tomar banho. Para ela isso é impraticável, impossível. As meninas são muito limpinhas. E elas se sentem muito bem após sair do banho. É por isso que elas gastam 40 minutos embaixo do chuveiro. Que elas amam ser limpinhas, porque biologicamente o cérebro estimula elas a serem limpinhas, porque elas têm muitas aberturas e pode infeccioná-las. Então, quanto mais limpinhas elas forem, mais saudável também serão. Elas são limpinhas. E elas se sentem muito felizes ao saírem do banho, saem alegres, rejuvenescidas, radiantes. Imagina se o cérebro é tratado da mesma forma. Como ele fica? Radiante, talvez alegre, né? Só que tem um prejuízo nisso daí, tá? A depressão vai embora. E aí, como é que você vai poder justificar o seu vitimismo em acusar o mundo, estando alegre? Você vai acusar o mundo de quê? Então é preferível manter a depressão, porque assim você tem o direito de acusar o mundo de ser injusto com você. É a posição mais maravilhosa de todas, a da vítima. Ou do coitadinho, a da coitadinha. Essa posição da vítima
é um reflexo da infecção, da sujeira que está no ambiente. Então, a primeira fase real de você conseguir sair dessa cela, dessa condição ilhada, prisioneira das cavernas, é sair da cama, banhar-se, externa e internamente. Limpar o teu cérebro, respirando o ar, simplesmente olhando para o sol, ou simplesmente pensando no sol, só estando acordada, respirando. Agora, se você é uma pessoa sofisticada e tem um bom karma de ter um guru ou de ter um mestre espiritual que te oriente, aí você também pode entoar mantras que optimizam a limpeza cerebral e ainda deixa tudo cheirosinho. Então a casa não fica só limpa, mas também perfumada. O que é bem interessante para pessoas limpas, né? Então, se a gente consegue esse feito maravilhoso, de você sair da cama para banhar-se, para limpar-se, é o primeiro passo para ser uma pessoa literalmente civilizada. Literalmente civilizada, porque uma pessoa assim a gente consegue introduzir na civilização védica com conhecimento. Porque uma pessoa limpa e disciplinada, naturalmente ela consegue entender assuntos leves de natureza complexa. E não precisa gostar de mim não, viu? Porque ao acordar pela manhã a contragosto, inicialmente, você vai pensar em mim e vai dizer: bem que eu podia não ter o conhecido. Oh, meu Deus, e agora? Que perturbação. Não sai da minha cabeça. Parece um fantasma, criatura. Eu vou rezar e esse Devananda vai desaparecer da minha cabeça. Não dá certo. Muitos já tentaram antes. Alguns ficam muito bravos comigo, vão embora, mas à distância se arrependem, no coração. Porque sabe que as minhas ações são puramente por amor, em última instância. Então, essas orientações também não são orientações minhas. Elas são razões inteligentes administradas diretamente pela pessoa suprema. Nós o representamos. E a nossa função é qualificar você, alma, para ser um cidadão do céu. Porque você tem direito a isso. É que você não sabe. É como se eu fosse um advogado, procurador da União, para esclarecer à população os direitos que elas têm junto ao governo. Então você tem direito a benefícios. Um deles é morar nos planetas celestiais, sair da favela. E você tem que, assim, ir na embaixada, no posto, no interposto do governo e assinar um documento dizendo: sim, eu quero ser inserida no programa de governo para ter uma oportunidade de trabalho, para que eu possa sair da favela. O governo não pode entrar na sua casa, no seu barraco e dizer: você vai ter que se inscrever agora, senão... E se a pessoa gosta de morar no barraco? E se ela está adaptada àquilo? E se ela quer aquilo? O governo tem que respeitar o direito da pessoa. Então, se você quer continuar nascendo como ser humano, se você está adaptado aqui, você quer continuar vivendo assim, o governo respeita. Você vai continuar. No prejuízo você já está. O máximo que pode acontecer é você manter o seu prejuízo, que você vai morrer, renascer, morrer, renascer. É isso aí, não muda muita coisa não.
Agora, se você quer entrar no programa de governo, você tem que literalmente dizer, sim, eu quero. E isso não pode ser apenas da boca para fora. Ah, eu quero. Acorda, criatura. Utista Jagrata, Tamasso Madhyoti Gamaya. Saia da escuridão, da letargia. Agora, vem para a luz. Esse é o aforisma védico. Agora que você já experimentou o suficiente da vicissitude, da dissolução, dos repetidos nascimentos e mortes e as suas misérias adjacentes a isso, agora que você tem juízo, que você tem noção do perigo em que você está, do mal-estar que é viver na condição de decadência, agora que você tem alguma maturidade, alguma lucidez, saia dessa caverna, saia dessa ilha, saia dessa escuridão agora, vem para a luz. Esse é o aforismo védico. Utista Jagrata Prapyavaran Nibhodata Akshurasya Dhara Nishita Durachaya Durgam Patastu Kavayo Vadanti Vedas. Tradução. Desperta. Levanta. Anda. E não pare antes de alcançar a meta a qual você, ó alma, está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Para aqueles que negligenciam as orientações dos mestres superiores e se abrigam na letargia, no cansaço e na derrota da desistência, o caminho se torna difícil como o fio de uma navalha. Certamente provocará dor e decepção. Quando? No devido curso do tempo. Porém, caso esse não seja o seu caso, mas você esteja um pouco cansada da sua jornada, isso é compreensível, é previsível. Sente-se, descanse, se necessário for. Porém, faça-o de frente para o objetivo a qual você, ó alma, está destinada, que é o seu despertar na transcendência. E ao sentir-se melhor, isso vai acontecer. Você se sentirá melhor. E nesse momento, munida de firme determinação em seu coração, levanta-te e anda, e caminha, e desperta na transcendência. Por quê? Porque o seu destino já foi previsto anteriormente. É o despertar vidas. Essa é a orientação dos Vedas. E é isso que nós representamos. O seu direito de ser um cidadão do céu e não ter mais que sofrer, nascendo e morrendo continuamente numa capa de carbono que produz resíduos constantemente. Um ser humano produz, em média, em 80 anos de vida, 42 toneladas de resíduos na Terra. Isso é um dado da ONU. 42 toneladas de resíduos é o que você produz enquanto vive. Você, isso tem que fazer algum sentido. Será que você veio para a Terra para produzir resíduos? E depois voltar e produzir mais resíduos? Então é isso? Seu destino? Não é o seu destino. Despertar é o seu destino. Então faça jus o sacrifício que a Terra faz por você, de recolher os seus resíduos e te tolerar. Faça jus a todo esse esforço humanitário e desperta. Busca o conhecimento, sai da ignorância, sai dessa cama, primeiramente. Começa a viver como um ser humano digno de ser respeitado na condição de alma, porque o seu destino é viver entre almas livres, liberadas, perfeitas, felizes. A escuridão produz toxinas, assusta.
Se a alma é uma criança, talvez Jesus tenha errado, talvez. Será que ele cometeu algum erro? Não foi dito que o reino de Deus pertence às crianças? Não foi dito isso? Então, se a alma for uma criança, criança e escuro combina? Já viu uma criança bem no escuro? E como é que você se sente no escuro, sendo você alma, portanto criança? Com medo, ansiosa, assustada. Não combina. O escuro não combina com a alma. Isso é uma questão de bom senso. Médico, trata-te, cura-te a ti mesmo. Do seu lado pode ser que você tenha um pai, um filho, um irmão, dependentes. Se você estiver adoecida, como que você cuidará dos teus próximos pacientes? Então, por compaixão daqueles que você ama, liberta-te da letargia. É a primeira âncora que você tem que se livrar na hora em que você toma a sua decisão de finalmente sair da ilha. Vou tomar aqui um chazinho, tá? Vou pausar aqui, tá bem? Vou abrir espaço, então, para comentários, observações ou perguntas. Nós já estamos a 20 horas e 10 minutos, então eu cumpri aqui o meu Dharma, fiz o meu caminho e lutei uma boa luta. Em ti, ó Pai, entrego o meu espírito. Foi isso que Jesus falou ao final da missão dele. Muito bem, vamos então? Se alguém tem algum comentário, deixa eu ler o verso aqui, né? Que é o verso que nós citamos da Bhagavad Gita. O verso 2 do capítulo 2, verso 69 da Bhagavad Gita. Ya Nisha Savabhutanam Tashan Jagati Samyami Yasyan Jagrati Bhutani Sa Nisha Pashato Mune. O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para os autocontrolados. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Tá? Então nós nos opomos ao engano. Nós somos adeptos do prazer, do Ananda em existir. Portanto, acostume-se com a luz. Adapte-se à luz. Aqueles que não se adaptam entram em extinção. Os dinossauros são um exemplo disso. Adaptem-se. Acostumem-se com a luz. Substituam o excesso de escuridão por luz. A limpeza do cérebro é necessária. Tem muita toxina acumulada. Então, é um assunto urgente. Chama-se sadhana, o modelo. Tá? Nós temos a nossa sala dos mantras, abre todos os dias, às 5 da manhã, às 6 da manhã, diariamente, para seres do futuro. Ok? Muito bem. Então, vou passar a palavra. Rosa, você quer fazer alguma consideração final? Brenda? Eu ia avisar que o verso estava ali, que a gente já tinha colocado. A David levantou. Quando você fala de toxinas no cérebro, eu entendi, você quer dizer por exemplo, as emoções negativas na mente? É isso? Todos os pensamentos e emoções negativas na mente, né? É isso? Olha, você não estava aqui no início da aula, né? Acho que não. Então, eu dei essa explicação no início da aula.
Ah, perdão, então. É, Eu vou ouvir o não, vídeo. tudo bem. É que acontece é que durante o sono, tecnicamente falando, do ponto de vista meramente biológico, é que o cérebro trabalha à noite. É como um restaurante, né? Os caras trabalham à noite, e aí no fundo dos restaurantes, estão cheios de sujeira. É muito comum. Então o cérebro trabalha durante a noite, e essa sujeira tem que sair. Normalmente, essas toxinas saem na urina ou na evacuação, nos resíduos, né, nas fezes. Mas ele precisa de uma substância para conseguir fazer a limpeza. São complexos vitamínicos, que são transformados em vitamina D, aminoácidos, etc., que ajudam o cérebro a fazer essa limpeza. E isso só é possível em contato com o sol. Então, a pessoa presa no quarto, embaixo de cobertores, no escuro, é como, eu dei o exemplo, é como se o caminhão do lixo passasse e a pessoa não, entendeu? Deixa o lixo em casa. Então, por aí vai. Mas todos os detalhes foram dados no início da aula também. Agora, as emoções são consequências do acúmulo de lixo. Emoções tétricas, enfermas, decadentes, já são consequência do acúmulo de lixo. E aí, sujeira sobre sujeira. Não tem fim. Uma montanha de sujeira. Assista aqueles programas lá, os acumuladores, vocês vão entender melhor. Quem não assistiu ainda, eu sugiro que assista, para entender a lógica. Chama-se acumuladores. No YouTube tem. Os caras fazem essas limpezas, né? Chegam nas casas assim. E o trabalho que dá para convencer a pessoa de liberar, para poder entrar para fazer limpeza? Na verdade, é um reflexo apenas da condição mental da doença do ser humano, que é a letargia, né? Um acúmulo de toxinas, de sujeira, impurezas, né? No sótão, que é o cérebro. Então, dá no que dá, né? O coração é que recebe os resíduos, né? Vão metabolizando no coração, porque se não sai do corpo, né? O coração é que tem que aguentar, né? Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Ah, então tá. Você apronta, esquece que você sou eu. Quer dizer, uma pessoa suja, ela cheira mal. Depressão, melancolia, solidão, mau humor, cheiram mal. Ninguém gosta de conviver com pessoas assim, porque cheira mal. Mas não é cheiro de odor, é odor emocional, é mau cheiro emocional. Pessoas rabugentas, mal-humoradas, paranoicas, territorialistas, depressivas, cheiram mal, literalmente, do ponto de vista emocional. E se você convive com pessoas assim, você pega, viu? É uma doença que pega também, não é que é depressão, não, é uma doença que pega por transmissão de ondas. O seu cérebro fica bombardeado de transmissão de ondas e você acaba assumindo os mesmos efeitos. É uma doença. Por que tem uma pandemia de depressão? Porque é uma doença que pega, entendeu? E se você não tiver com o seu ambiente limpo, é uma maravilha para a proliferação de ratos, ou seja, doenças mentais. Né? Ok? Ok, obrigada. Escola Dourada é a Rosa, né? Que está aberta a mão. Pode falar. Então, Prabhu, essa explicação que você deu hoje, a nível físico, né, entre aspas, nível biológico, em termos metafísicos, quando você passa isso para um outro ponto, é importante a gente, não sei se valeria a pena tocar tanto nesse assunto agora, e aquela questão do programa, né, que a gente normalmente tem muita coisa ocupando espaço, né, no nosso Sim. processador, e aí
tem essa função biológica, né, são das toxinas, mas, ao mesmo tempo, tem um experimento metafísico ali, né, Sim, que a gente tem que criar espaço para novos programas, senão a máquina não vai rodar, por causa do peso, né? exatamente. Quem já teve a experiência de ter um telefone que não tem mais atualização, não tem mais software, que é tipo, você pode usar só aquilo ali, né? Não tem mais. Por um telefone com fio, por exemplo, você não tem como fazer operações ali, né? Às vezes entra um iPhone mais antigo, não tem mais atualização, você fica ali. Então, o cérebro, ele lida com dados de informação. Informações decadentes são como ratos, se espalham e ocupam muito lugar no ambiente. Então, o sono em excesso ocupa muito espaço na memória de HD, de preservação de dados do cérebro. Então, contamina os dados. E um ambiente assim, tóxico, ácido, no corpo, por exemplo, acidez no sangue é perfeito para dar câncer no corpo. Quanto mais ácido é o sangue, mais proliferação de câncer é possível. Então, o corpo, o sangue tem que ser mantido num pH estável para não ter acidez, para não gerar câncer no organismo, né? Então, da mesma forma, o cérebro ácido, sujo, ele ocupa muito espaço na memória e a gente não consegue fazer a instalação de programas sofisticados que requerem um ambiente calibrado, harmonizado. Então, você não consegue entender os assuntos. Fica tudo parecendo folclórico, mitológico. Tipo, eu não acredito nisso, eu tenho outra forma de pensar. Isso é simplesmente consequência de um ambiente impuro, ou seja, contaminado, pesado, denso. Porque não tem a ver com acreditar ou não. São dados de informações. Pessoas inteligentes apreciam dados inteligentes. É só isso. Entende? Então, num ambiente denso, cheio de impurezas e toxinas, os softwares sofisticados que permitem com que as lentes calibradas enxerguem o futuro não simplesmente conseguem, nós não conseguimos fazer as instalações adequadas. Então, nós precisamos de um ambiente calibrado, uma mente limpa, estável, para que a gente consiga instalar os programas que calibram a lente e permita com que você enxergue o futuro, ou seja, enxergue os planetas celestiais, porque você vai precisar ter uma noção do futuro, você vai precisar experimentar isso. Como é que você vai conseguir? Com uma lente enferrujada, embaçada, obsoleta, inoperante. Você vai conseguir enxergar o quê? Com uma lente suja. É lógico que você não vai conseguir entender os assuntos. Você não vai conseguir experimentar a realidade para além da vida humana. E você só consegue realmente entender perfeitamente os conhecimentos se experimentá-lo em você. Então você precisa experimentar. Você tem que ter uma experiência, ainda que seja uma experiência curta, instantânea, de uma presença nos planetas superiores. Então você vai sentir isso, você vai ver isso, você vai viver a emoção. Ao menos uma vez. Tem pessoas que vivem mais. Alguns que descobrem o atalhozinho e ficam o tempo todo transitando entre os mundos. E isso é permitido. Sob controle do governo. Você tem que ter as lentes calibradas em harmonia com o futuro. Aí você pode transitar entre mundos. Prabhupada escreveu um livro no passado chamado Fácil Viagem a Outros Planetas, onde essa técnica é ensinada. Os Vedas ensinam os seres humanos a fazerem esse movimento. É para isso que servem os conhecimentos. Eles têm que ser úteis. A função do conhecimento não é estimular você a rezar. Rezar é uma terapia de grupo. É bom para
assim, manter os canais limpinhos, assim, em ordem, mas isso não é tudo. É apenas para começar. E claro que a Rosa está fazendo essa pergunta para o benefício do público. Como minha aluna, ela está acostumada com essas tecnologias. Inclusive, os meus alunos, eles têm o conhecimento técnico de fazer essa transição entre mundos. E eu não estou blefando. Meus alunos, aqueles que são mais próximos de mim, podem falar por eles mesmos se isso é possível ou se é apenas um blefe. É que é difícil ser uma aluna. Exige muita resiliência e a pessoa não pode ter uma mente crítica em mim. Se a pessoa tiver uma mente muito crítica a respeito do meu caráter, da minha pessoa, os programas não funcionam perfeitamente. Então a pessoa precisa lutar muito para não me criticar. E eu sou facilmente criticável. Porque eu sou exigente. E a minha exigência é que você seja uma pessoa sempre limpa. É como uma mãe, um pouco histérica, talvez, paranoica com limpeza. Assim sou eu. Porque nós precisamos que as suas lentes estejam sempre muito limpinhas, para que você consiga entender e enxergar o que nós estamos tentando mostrar. E adolescentes aborrecentes se chateiam com a mamãe quando ela tem que acordar para escovar o dente e limpar o quarto. Mas uma mamãe valente sempre vence no final. E assim somos nós, mamães valentes, destinadas a sermos vitoriosas sempre. Porque nós amamos os nossos filhos, queremos deles o melhor, o bem. No futuro eles agradecem. Sempre é assim. Né? Muito bem. Então acho que podemos pausar aqui, né? Vou pedir que vocês, por favor, abram as suas câmeras para nós nos despedirmos. Lirananda. Deva, eu tô aqui com minha irmã, tô aqui ocupada aqui com ela, tá? Tá bem. Muito bem, então. Tenham todos uma excelente noite, tá? Sonhe, porque sonhando você aprende, mas entre 5 e 6 horas da manhã, 5h30, a partir das 4 já dá, mas às 5 da manhã, esteja em pé, banhe-se, vem para a luz, sai da tua cama. Nós precisamos da tua mente limpa para que os nossos conhecimentos se instalem nela. Tá bem? Hare Krishna, tenham todos uma excelente noite e a gente volta a se falar então agora na segunda-feira, tá bom? Tenham um excelente final de semana, tá? E até a próxima. Brenda, pode finalizar aqui a gravação, Rosa? Sim, eu vou fechar a sala. Uhum. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gambeiro, rapidinho, tá? 5 minutinhos. Sobre 5 não, 1 minuto. Ô, Rosa, você pode interromper a gravação, por favor? Encerrei a sala. Aí encerra normalmente quando a gente fecha. Tá gravando, vem aqui pra você ver. Ainda está gravando. Sai. Deveria parar. Tudo bem. Eu vou. Eu vou sair da sala, então. Eu abro outra.
Ah, ela esqueceu. Ó, você vai ter que pegar esse vídeo e editar a parte final, tá? Porque tem Tá bom, gravação nela. tá bom. Então, vamos. Então a gente sai e entra naquele link de novo? Não, peraí. Ah, não. Não, vou sair daqui, tá? Vou sair daqui da sala, tá bom? Sai dessa sala, vou fazer outro link, tá? Brenda, lembre-se que esse vídeo tem que ser editado no final, tá bem? Coloca lá o Gonzaguinha e a vida. Não, eu vou colocar, pode deixar. Tá, eu mando, quer?